nós vamos conversar um pouquinho sobre a ferrugem, doença que causa grandes transtornos para os produtores todos os anos nas lavouras cafeeiras. A ferrugem ela é caracterizada por manchas pulverulentas de cor amarelo pálida que, ao longo da evolução da doença, vão evoluir para a cor alaranjada, com um aspecto pulverulento que demonstra que os fungos já reproduziram, como vocês podem ver aqui e nas imagens. A ferrugem causa queda precoce das folhas e seca dos ramos e, quando não manejada da forma correta, vai acarretar graves prejuízos para a lavoura cafeeira como um todo. O aumento da temperatura e o início das chuvas vão propiciar a reprodução e o aumento da incidência dessa doença nas lavouras cafeeiras. Logo, essa doença deve ser manejada de forma preventiva para se ter um controle maior sobre ela. E o controle cultural é um desses métodos. Logo na implantação da lavoura, os produtores podem utilizar espaçamentos mais largos para favorecer o arejamento das plantas e possibilitar que não haja esporulação dos fungos. Além disso, a nutrição adequada e o controle genético utilizando variedades mais resistentes de café possibilitam que haja um controle maior, como a cultivar o batã, que é menos suscetível à doença. Quando são utilizadas cultivares muito suscetíveis, é possível entrar com o controle químico nas lavouras cafeeiras. Além desses métodos de controle, existe um método de controle químico, que é observado com o agravamento da doença. Para decidir o momento correto de entrar com o controle químico, o correto é que se faça um monitoramento da lavoura cafeeira. O certo é que acompanhe o início das chuvas, então logo no início de outubro se comece esse monitoramento, intervalo de cerca de 30 dias mais ou menos. Então, como já sabemos, né, a época que é feito o monitoramento, também devemos saber como ele é feito, né? Aí, antes de mais nada, a gente deve dividir a lavoura em talhões, né? Esses talhões devem apresentar as mesmas características, né? Ou seja, ser homogêneos. Dentro dos talhões é observado 25 plantas. Aí o terço que a gente analisa, a ferrugem, é o terço médio. E no caso da ferrugem é observado 2 ramos por planta, um ramo de cada lado. Aí no ramo é observado o terceiro e quarto par de folhas. Totalizando assim, né, 8 folhas observadas por planta, vezes 25, 200 folhas no talhão completo. Aí, para saber, né, a incidência que está a doença, basta dividir o número de folhas infectadas, né, como exemplo, 8 folhas infectadas dividido por 200, que é o total de folhas observadas ou coletadas, vezes 100. Daí a gente consegue chegar no nível que está a doença no talhão. Aí, geralmente, as tomadas de decisões e formas de controle têm como base 5%. Dessa forma, entendendo-se como se realiza o monitoramento de forma correta, o produtor ele vai poder, então, saber o momento certo para que se faça o controle químico dessa ferrugem. Bom, é interessante ressaltar que a ferrugem, a gente para fazer o seu controle não precisa necessariamente que o nível de controle de 5% seja atingido. Pelo contrário, a melhor forma de se fazer, né, o controle dessa ferrugem é de forma preventiva, ou seja, quando ainda não se atingiu o nível de controle de 5%. Por quê? Porque quanto maior a minha incidência de ferrugem, menor vai ser a minha eficiência do fungicida que eu estou aplicando. Então, de forma preventiva, podem ser aplicados produtos aí entre outubro a dezembro, como por exemplo os fungicidas cúpricos, que eles são aplicados então, né, de forma preventiva, podendo auxiliar aí segurar a entrada dessa doença na minha lavoura. Além disso, também de forma preventiva, podem ser aplicados produtos sistêmicos via solo, que na maioria das vezes podem ser associados a inseticidas que vão auxiliar também no controle das ninfas de cigarra,
outro problema aí que a gente tem nas lavouras e que dificultem a vida do produtor, né? Quando o nível de controle tiver aí entre 3 e 5%, a gente deve optar pela aplicação de produtos sistêmicos, que têm um intuito curativo. A gente pode utilizar, então, eles via foliar, né? Eles são aplicados via foliar, e a gente pode utilizar produtos que sejam do grupo dos triazóis e das estrubirulinas. Então, os fungicidas, com o intuito de prevenir a entrada dessa doença, devem ser aplicados quando o nível de controle for inferior a 3%. Quando aí o nível de controle já atingir entre 3% e 5%, a gente já deve entrar com fungicidas curativos, ou seja, sistêmicos. A gente pode utilizar, então, eles via foliar, né? Eles são aplicados via foliar, e a gente pode utilizar produtos que sejam do grupo dos triazóis e das estrubirulinas. É interessante também destacar que o mercado ele fornece produtos, né, que tem esses dois grupos, né, de controle, né, que são os triazóis e as estrubirulinas, num único produto. Isso facilita ainda mais, né, auxilia ainda mais no controle da ferrugem, porque a gente tem aí dois diferentes métodos de controle, né, agem de diferentes formas, né, no controle da ferrugem. Então, dessa forma, realizando o monitoramento correto, de forma a auxiliar, né, na tomada de decisão no momento certo para se realizar o controle, além de outros métodos como a adubação correta, os tratos culturais, tudo certinho, o produtor então ele vai conseguir minimizar e controlar a incidência dessa doença. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a principal praga que ataca os cafezais na região do sul de Minas Gerais, que é a broca do café. Essa praga vem causando diversos prejuízos aos produtores, atacando o fruto ainda na lavoura e causando uma depreciação na sua classificação física e na sua qualidade de bebida. A praga, como ela passa grande parte do seu ciclo no interior dos frutos, os produtores vêm encontrando uma grande dificuldade para fazer o seu controle. Sendo que, além disso, a gente tem uma carência de inseticidas que controla de forma eficiente a praga. De forma que um dos produtos que a gente tinha químico que controlava, fazia esse manejo eficiente, ele foi retirado do mercado devido à sua alta toxicidade. Além disso, é importante a gente comentar sobre o monitoramento da broca do café, sendo que é uma medida de extrema importância para a gente verificar se há incidência da broca no café e qual o seu nível de infestação. Porque é através desse monitoramento, que é possível então a gente fazer a tomada de decisão, se é necessário entrar com o controle, qual controle que a gente vai estar adotando e qual é o momento adequado para estar entrando com esse controle. Entendendo então a importância do monitoramento, essas amostragens elas podem ser realizadas de duas formas diferentes, com a coleta de frutos na área ou a inserção de uma armadilha no local. Em média, para fazer essa amostragem, a gente usa aí 90 dias após a grande florada, que gera em torno aí dos meses de novembro até janeiro. Como se deve ser feita a amostragem por coletas de fruto? A gente vai entrar na área e fazendo um movimento de zigue-zague, a gente vai fazer essa coleta de 100 frutos por 20 plantas. Então, no hectare, a gente vai ter que fazer a amostragem de 20 plantas diferentes. E depois a gente vai selecionar dessa quantidade de frutos coletados, os frutos que estão com algum tipo de perfuração. Em relação ao uso de armadilhas, a gente vai colocar apenas uma armadilha por hectare, sendo ela tendo um atrativo dentro para poder realizar a captura desses insetos. Então, o atrativo hoje mais utilizado é a mistura feita por metanol, etanol e o pó de café. E como a gente vai fazer a análise dessas amostras? Em relação a esses frutos que a gente coletou, a gente vai fazer a contagem dos frutos brocados e esse percentual ele tem que ser menor de 3%. Quando esse valor for menor que 3%, não é necessário controlar, mas acima desse a gente já pode fazer a nossa interferência. Em relação às armadilhas que a gente utilizou, como ver se está na hora de entrar com o controle? A gente deve coletar esses insetos que estavam armazenados na garrafa, que é na armadilha, e a gente conta. Se der acima de 100 insetos
coletados e está na hora da gente entrar com o controle. Realizamos então o monitoramento e vimos que está na hora de entrar com o controle. E qual controle a gente deve utilizar? Existem algumas opções, começando então pelo cultural. O que é o controle cultural? Esse controle ele consiste em não deixar frutos em solo e planta. Então deve ser realizada uma colheita bem feita e uma varreção. Quando a gente deixa frutos no solo ou na planta, as brocas elas ficam no interior do fruto, podendo sobreviver de uma safra para outra. O controle químico e biológico também é uma ótima opção de controle. E eles também podem ser associados aos desalojantes. O que são os desalojantes? Eles fazem com que o inseto ele seja expelido do interior do fruto, fazendo então com que esses produtos eles estejam uma maior área de contato. Lembrando que as pulverizações desses produtos devem ser realizadas nas horas mais frescas do dia. O controle comportamental ele também é uma ótima opção. Ele é realizado através de armadilhas que são posicionadas no campo. Só que esse controle ele não é eficiente 100% para atingir abaixo do nível de controle sozinho. Então ele deve ser associado a outro controle. Levando em consideração tudo que conversamos aqui, é importante ressaltar que o melhor manejo para estar se adotando no controle da broca é o manejo integrado, ou seja, associando diversos métodos de controle, para que assim a gente possa então estar tendo um controle eficiente e satisfatório da praga.